Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas a mais uma live. E o tema de hoje é 5 passos para superar a dependência emocional. É um tema importantíssimo que a gente precisa falar sobre. Depois me digam aí se o som tá ok, se a imagem tá ok, por favor. Vamos chegando, vamos todos aí ficando à vontade. O tema de hoje é super importante. Eu vou falar da dependência emocional num viés mais voltado para o relacionamento, mas também vou falar dela como um todo, tá? Então, seja bem-vindo, Tiago, a Mari, a Bárbara. Fiquem todos à vontade. Boa noite, Bia, a Grazi. Que legal ter vocês aqui, viu? E vamos também encaminhar essa live, tá, gente? Manda para uma amiga, clica aqui na setinha. Encaminha para alguém que você acredita que seja importante. Afinal, é um tema que a gente precisa falar, né? Quero agradecer a presença de vocês. A Sheila também está chegando aqui. Então já estão todos chegando, que maravilha. Hoje eu coloquei um filtro, né, para dar uma realçada aqui. E vamos embora, vamos lá. Gente, eu escolhi hoje... Na verdade, eu tô fazendo uma sequência de lives, tá? Então, toda segunda-feira eu tô aqui ao vivo, às 8h30. E eu decidi fazer lives semanais pra gente tratar sobre assuntos que são importantes pra nós, né? Então, eu vou falar sobre dependência emocional. Já fiz live falando sobre como faz pra superar. Então, cada semana vai ter um tema super interessante pra vocês. Boa noite, o William também chegou aqui. E vamos lá. Eu separei alguns tópicos aqui pra gente poder trabalhar nessa live de hoje. Eu costumo dizer que é um momento para vocês tirarem as dúvidas de vocês, vocês compartilharem a vivência de vocês. E eu vou estar sempre aqui fazendo essas pontuações, trazendo do ponto de vista também da psicologia, que é a ciência aí que estuda o comportamento humano. Então, é importante a gente ter essa troca. Eu fico muito feliz que vocês estejam aqui comigo. A Nairan também chegou aqui, que legal. Bom, vamos lá. Eu separei aqui alguns pontos importantíssimos pra gente falar na live de hoje, tá? E à medida que vocês forem tendo dúvidas, pode ir colocando aqui. Encaminhe essa live para pelo menos uma pessoa, porque assim mais pessoas terão informações também. O tema de hoje, então, é 5 passos para superar a dependência emocional. E aí, enquanto eu tava fazendo a estrutura da live, porque a cada live eu escrevo, né, aquilo que é importante eu falar. E aí eu tava pensando, como é difícil para as pessoas que têm essa dependência emocional. Talvez vocês já tenham ouvido falar também sobre dependência afetiva, que é a mesma coisa, tá? E conforme eu estava escrevendo, eu estava pensando como que as pessoas que são dependentes emocionais sofrem com isso, né, gente? Porque afinal, se a gente pudesse resumir o que é essa dependência afetiva, o que é ser dependente emocionalmente, eu explicaria de uma forma bem simplória, mas da seguinte maneira. Imagina que você tem uma pessoa importante na sua vida, então ela pode ser o parceiro, parceira, pode ser um familiar, que você coloca ela como centro da sua vida. Então imagina que essa pessoa ela fica como pilar central da sua vida é essa pessoa. E aí você vai colocando as outras coisas, né, necessárias da vida. Só que se você não tem esse pilar de sustentação, que no caso do dependente é outra pessoa, ela não se sente capaz, não se sente firme, não se sente estável. Então, olha a importância desta pessoa para o dependente. Então, se eu pudesse resumir de uma maneira bem simplista, seria isso. A pessoa coloca uma outra pessoa como o eixo da vida dela, como o centro da vida dela, como um pilar. E aí, só dela imaginar que esse pilar não estará lá a vida toda, quando ela precisar, isso causa nela uma série de comportamentos que vão afetar a rotina dela. Então, quando a pessoa ela é dependente emocional, existem alguns pensamentos que são padrões aí para essa pessoa. Essa pessoa, ela tem normalmente uma baixa autoestima, tem pensamentos como o outro é tudo na minha vida, sem essa outra pessoa eu não consigo sobreviver. Então, à medida que eu for falando aqui, gente,
Talvez alguns de vocês já tenham até identificado. Poxa, eu conheço uma pessoa que tem essas características. Ou alguém que está aqui pode até se perceber com essas características também. E eu sempre falo que quando a pessoa está com essa dependência, muitas vezes ela não se percebe como dependente, né? Porque o padrão cognitivo, o padrão mental dela é totalmente focado para isso. Então é como se ela não sentisse que precisa melhorar em alguns aspectos. É como se para ela fosse natural em alguns pontos, né? E aí por isso também que é importante a gente falar sobre a dependência emocional, sobre como sair dela também, porque tem saída, gente, tem saída. É fazer um movimento de retirar essa pessoa que está como centro da sua vida, e isso vai precisar de uma série de movimentos, que eu vou deixar o passo a passo aqui na live de hoje, e colocar você mesma nesse pilar, você mesma como centro, como a sustentação da sua vida. Porque imagina, se a gente pega a nossa felicidade, os nossos projetos, tudo que envolve a gente e deposita numa outra pessoa, o que acontece se essa pessoa for embora? Né? Ou por qualquer motivo que ela vá embora. O dependente emocional sofre muito, né? E depender de uma pessoa para se sentir feliz e se sentir completa é muito triste. E quando eu estava formatando aqui a estrutura dessa live, eu fiquei pensando exatamente nisso, né? O quanto é difícil dar o significado da vida para outra pessoa. Em especial aqui também falando no relacionamento amoroso, né? As pessoas que são dependentes emocionais, elas normalmente são pessoas ciumentas, inseguras, porque ela atribuiu o sentido e o significado da vida dela no outro. Então, ela tem muita insegurança, né? E aí, ela sofre com isso porque ela se sente o tempo todo inferior. É como se todas as pessoas tivessem mais capacidade, mais competência que ela. Então, existe muito sofrimento aí na vida do dependente emocional. E a cada vez mais que a gente fala sobre isso e sobre as formas para as pessoas que têm essa dependência saírem dela, mais possibilidades, né, essas pessoas têm de acesso. Poxa, então, talvez se eu fizer isso, tiver esse acompanhamento, seguir por esse caminho, eu consigo me libertar desse sentimento que é tão ruim, dessa maneira de pensar, dessa forma de agir. Então, hoje, o intuito da live é dar os 5 passos para que você saia desse lugar de dependência, né, desse lugar de, eu costumo dizer que é um lugar de coadjuvante, e vá para o lugar do protagonismo, né? De assumir as rédeas, de assumir o controle, de falar, não, esse pilar aqui, que eu coloquei outra pessoa, a importância que quem deve estar nesse pilar sou eu. Então, são esses passos que eu vou passar aqui para vocês hoje, tá bom? E se vocês tiverem qualquer dúvida a qualquer momento, deixa aqui nos comentários que eu quero interagir com vocês também, tá? Eu queria também perguntar para vocês o seguinte: se vocês já se relacionaram com alguém possivelmente dependente emocional. Se já se relacionaram, coloca um sim, tá? Já me relacionei. E se você talvez não tenha se relacionado, mas sente que você é esse dependente também, ou essa dependente emocional, fica aqui que eu vou passar esses passos para vocês, o passo a passo. Eu queria também falar que, de acordo com as nossas vivências, as nossas experiências, porque muitas pessoas perguntam, né? Mas, Laís, da onde que surge essa dependência? Por que tem pessoas que têm essa predisposição para ter essa dependência, outros não? De onde que surge isso, né? A gente sempre quer saber a origem das coisas e tá certo, a gente precisa saber mesmo para entender melhor. E agora eu vou compartilhar com vocês, né, quais são os possíveis motivos, né, por que algumas pessoas têm mais independência, têm mais autonomia, confiam mais em si mesmas, e outras são ao contrário, né, tem baixa autoestima, tem muita insegurança. De onde vem isso, gente? De onde que vocês acreditam que vem? Deixem aqui nos comentários que eu quero ouvir vocês também, tá? Vocês acreditam que isso possivelmente surge na infância, na vida adulta, na adolescência?
Qual que é a fase que vocês acreditam que mais tem aí a probabilidade de acontecer o surgimento da dependência emocional? Que eu já vou falar aqui para vocês também. A dependência emocional, gente, ela começa a surgir a partir das nossas experiências, tá? E outro ponto também importante, né? Todo mundo precisa e depende de alguém, né? De certa forma. Vamos imaginar um bebê, uma criança. Se ela não, ela é totalmente dependente, totalmente. Se não tiver o adulto para alimentar, para trocar roupa, para fazer todos ali os procedimentos para essa criança se desenvolver, ela não vai crescer, né? A gente não tem essa autonomia desde pequeno, né? A Bárbara colocou da infância. Isso mesmo, Bárbara. A maioria, né, do surgimento dessa dependência vem da infância. Então, o ponto principal nós dependemos das outras pessoas e isso é fato, né? A gente precisa ter troca de afeto, troca de carinho, troca de conversas. Nós somos seres relacionais, a gente precisa se relacionar com o outro. Só que tem pessoas que essa troca, para elas, é muito exigente, né? Então, é como se ela tivesse, metaforicamente, né, um buraco enorme e ela vai tentando preencher com o outro, aquilo que só ela tem condições de preencher, né? Que muitas pessoas chamam aí de vazio. É um vazio, é uma angústia, é uma sensação de que eu quero que o outro preencha algo que só eu consigo preencher. Tem coisas na nossa vida, gente, que apenas e exclusivamente nós conseguiremos nos dar, né? Que é o devido valor, a sensação de competência. Essas coisas o outro não vai dar para nós. Nós que precisaremos aí desenvolver isso. Então é importante também a gente pensar por esse viés, porque senão a gente vai passar a vida toda procurando isso, procurando que o outro confirme quem eu sou. E aí essa busca parece que ela nunca tem fim. Então coloca uma coisinha aí como evidência. Tem coisas que é só você que é capaz de te dar, tá bom? A Grazi falou, acho que tem que ter equilíbrio. Exatamente, né, Grazi? Porque nós dependemos do outro. Uma coisa também que eu sempre falo, que relacionamento é troca. Então precisa ter troca das duas partes. E quando o relacionamento acontece com uma pessoa que é dependente emocional, o que normalmente acaba acontecendo, né? Então a pessoa ela acaba tendo uma baixa autoestima, essa sensação aí de valor é muito baixa, muita insegurança. Então ela acaba se submetendo a coisas que o parceiro ou a parceira é como se o outro ele fosse desanimando, fosse desrespeitando também, porque a pessoa que tem dependência emocional, ela se sujeita a muita coisa, por medo de ficar sozinha, por medo de perder essa fonte de apego. Então o parceiro vai perdendo a credibilidade nessa pessoa que tem dependência emocional. E isso é muito triste, né? Porque a pessoa que é dependente emocional, ela se submete, às vezes, a relacionamentos abusivos, tóxicos, aquela relação que já acabou, mas ela não consegue lidar com isso. E aí o parceiro xinga, humilha, trai, faz uma série de coisas, mas essa pessoa não consegue sair dessa dinâmica. Porque ela tá nesse modo de sofrimento, ela não enxerga outras possibilidades. E eu tô aqui hoje para começar a colocar um farol nessas possibilidades. Olha, você pode ir por esse caminho, você tem essa opção também, você tem essa outra possibilidade. Hoje eu vou deixar os 5 passos iniciais para que, se você tem essa sensação de que, poxa, eu acho que eu sou dependente emocional, né? Depois eu vou até disponibilizar também um teste para vocês. E aí eu vou pedir para que quem quiser fazer o teste, tem algumas pessoas aqui que eu acho que já fizeram, mas quem quiser fazer o teste da dependência emocional, pode me mandar um oi lá no direct que eu passo para vocês também. Mas por algumas coisas que eu trato aqui, às vezes vocês podem acender esse farol. Olha, eu acho que o que a Laís está falando faz sentido para mim. Então eu vou começar a ver um pouquinho mais sobre isso, eu vou me informar. Aqui no meu Instagram também tem muito conteúdo que você vai encontrar gratuitamente.
tem lives sobre isso, eu tô aqui falando também. Então é uma forma de trazer para a consciência, né? Um dos passos importantíssimos para que você consiga superar aí essa dependência emocional é se dar conta que ela existe, né? Afinal, a gente não consegue tratar algo que a gente ignora. Então, se às vezes eu percebo que eu tenho comportamentos, eu vejo alguns vídeos que se enquadra as coisas que eu faço, e eu ficar fechando os olhos para isso, eu não vou conseguir sair dessa situação, né? Então, o primeiro passo para que você consiga sair aí dessa dependência emocional, o primeirão, o básico, é reconhecer que existe essa dependência emocional. E às vezes você vai me falar, Laís, eu me sinto dependente do meu parceiro, do ex, ou da minha mãe, ou do meu pai. Às vezes é uma pessoa específica que você não imagina sobreviver sem ter aquela fonte de apego. Isso nós chamamos de dependência afetiva, de dependência emocional, tá bom? Então, o primeiro passo, o pilar, começa aí por esse passo que é se dar conta que essa dependência emocional existe e aí, a partir disso, começar a buscar saber mais. Então, é ler sobre isso, é fazer terapia, que é importantíssimo. Porque na terapia, gente, a gente vai trabalhar questões profundas, trabalhar as raízes mesmo dessa dependência. Eu perguntei aqui pra vocês, né, se vocês acham que em qual fase da vida surge a dependência. A Bárbara até comentou que é na infância. E na maioria das vezes, sim, é na infância. A gente, às vezes, passa por questões de negligência, abandono, alguns traumas, né? Pais muito rígidos, pais muito inseguros também. E a gente vai aprendendo isso. Nós vamos criando o que a psicologia chama de crenças, né? As crenças é a forma com que eu encaro o mundo, como eu lido com o meu mundo, né? Com as minhas questões. Então, na terapia, é trabalhado exatamente essas questões, as raízes, os problemas, o que você vivenciou, como que você interpreta tudo isso, e formas também para você deixar esse lugar, né? Mas, na maioria das vezes, a gente, de acordo com as nossas experiências, nós vamos construindo crenças, né, sobre essas experiências e que vão regindo aí a nossa vida. A gente vai encarando os problemas de acordo com as nossas vivências. Então, imagina que se eu venho de um ambiente que as pessoas me incentivam, me apoiam, me acolhem, tem troca de afeto, troca de carinho, a probabilidade é que eu vá me desenvolver com mais autonomia, né? Se isso for equilibrado, a tendência é que eu me desenvolva com mais autonomia. Então, eu vou ser aquela pessoa que normalmente enfrento mais desafios, que tenho medo, mas eu vou com medo mesmo, então eu arrisco, eu consigo, eu entendo que a minha companhia é ok, me basta, que as pessoas que chegarem na minha vida são para somar e não para eu atribuir o significado dela. Agora imagina que eu venho do ambiente ao contrário, né? Com muitas inseguranças, às vezes eu tive na minha história um abandono, uma rejeição, pais negligentes, pais muito medrosos, que não me permitiam me desenvolver adequadamente. Qual é a probabilidade? Que eu vá me desenvolver com muitos medos, com muitas restrições e dependendo muito mais das pessoas. Concordam? Vocês concordam, gente, que o ambiente também influencia na maneira como eu vou encarar o mundo, como eu vou lidar com as coisas? Então, o ambiente que nós vivemos, crescemos, ele é um fator aí que contribui pra gente desenvolver uma dependência ou não. E aí também tem fatores genéticos também, né, gente? Uma coisa interessante é que as pessoas que têm o transtorno depressivo têm como sintoma a dependência emocional, tá? Os pensamentos também vão em volta disso também. Então é muito comum quem tem transtorno depressivo ter a dependência emocional. Mas vou passar o segundo passo aqui pra vocês também. Outra coisa, né, que eu coloquei aqui como importante, o pessoal também tá chegando, alguns comportamentos da pessoa que é dependente emocional. Vamos ver se vocês se identificam aí com esses comportamentos e pensamentos, tá bom? Bárbara falou que concordo. O ambiente tem muita influência sobre
como nós construiremos essa crença, né? E a crença é como se fosse um pilar para a gente tomar determinadas atitudes. Val, boa noite. Seja bem-vinda, viu? Os comportamentos da dependente emocional são, gente, não toma atitude, tem dificuldade para tomar atitude, busca muita aprovação, pede permissão para o outro. Então, na maioria das vezes, o que essa pessoa vai fazer, o que o dependente vai fazer, precisa consultar o outro, pede muita permissão, autorização. Então, é desde uma roupa que ela vai colocar, ela vai lá pro parceiro, pra mãe, pra amiga, ficou bom, manda foto. Enquanto as pessoas não confirmam que ficou bom, ela não sai. Vocês já vivenciaram isso? Conhecem alguém assim? Neinha, boa noite, prima. Olha que bom. Vocês conhecem, gente, alguém assim que busca aprovação e autorização do outro o tempo todo? Agora imagina dentro de um relacionamento, né? Você se relacionar com uma pessoa que o tempo todo ela busca aprovação e busca autorização. Fica complicado para lidar com isso, né? Então, por isso que a gente também precisa reconhecer os nossos comportamentos e buscar soluções para eles. E essas soluções eu vou deixar aqui na live de hoje, tá bom? Depois eu faço uma recapitulação aqui. Outro ponto importante também da pessoa que é dependente emocional. Ela tem dificuldade para ter planos próprios. Então, ela vive ali um pouco na sombra do outro. O que o outro oferecer tá bom, ela topa, tem dificuldade para falar não. E esse ponto é importantíssimo, ela não dá andamento aos projetos dela. Então é aquele tipo de pessoa que ela só começa alguma coisa se ela estiver acompanhada. Então ela só vai na academia se a amiga for, ela só começa o curso se a prima for com ela, ela só vai fazer caminhada se o marido for. É uma pessoa que se sente muito enfraquecida. É essa sensação, quando eu trabalho com pessoas dependentes emocionais, elas relatam muito isso, né? Que é como se fosse a sensação de uma fraqueza. Eu não consigo fazer outras coisas sozinho, não consigo pensar num projeto. E quando eu pergunto também, mas olha, o que você faz? O que aqui dessa rotina é voltado para você? O que é seu? Essas pessoas têm muita dificuldade de reconhecer coisas próprias dela. Porque ela tá sempre ali buscando a validação, a aprovação. E fica ali muito próxima a outra pessoa. Então, o que o outro não fizer, ela não consegue fazer sozinha, tá bom? Outro ponto importantíssimo aqui que eu coloquei também, que ela acaba abrindo mão, dependente emocional, abre mão da própria vida para focar na vida do outro. Olha como isso é complicado, gente. Então, imagina, se abrir mão dos seus projetos, do seu sonho, da sua vida, né, para você se dedicar exclusivamente a outra pessoa, né? O que você acaba fazendo com isso? Você acaba tendo uma visão de si mesma muito baixa. Então, poxa, eu não consigo terminar nada, tudo que eu começo eu paro, parece que eu não sou interessante eu não sou uma boa companhia para as pessoas, né? Então, isso vai minando a autoestima da gente. Então, é por isso que a gente precisa ter coisas nossas. Independente se a gente... As mães às vezes falam muito isso, né? Ai, depois que eu me tornei mãe, eu só sou mãe, eu esqueci de mim. Porque você transfere toda a sua vida para uma outra pessoa. Isso acontece também nos relacionamentos. Neinha colocou aqui, preciso trabalhar isso em mim, não faço caminhada sozinha. É interessante, às vezes, Neinha, às vezes a caminhada não vai dar certo para você fazer sozinha, né? Por questão de segurança, às vezes tem medo, mas pensar em coisas, em momentos que você pode ter que são seus. E que seja uma coisa que seja prazerosa para você, tá bom? Tenha esses momentos, porque isso reforça também o nosso senso de autoeficácia, gente. Autoeficácia é ter aquele compromisso com nós mesmas. É aquelas coisas que a gente promete pra gente que a gente consegue cumprir. Isso é importante, faz parte também da nossa autoestima, tá bom? O segundo passo, gente, então eu falei aqui, hoje eu tô falando dos 5 passos, então o primeiro é tomar consciência, se dar conta que essa dependência existe, que existe um caminho, então é buscar mais assuntos, é ver vídeos, é fazer terapia, se possível, e vai ajudar muito a terapia. É um caminho, assim, de muito crescimento.
Mas o fato de você se dar conta e começar a buscar mais sobre isso já é um diferencial para você. Você já vai sair da condição que você está hoje e ir em direção a essa independência emocional, que é o que eu quero que vocês cheguem aí. É nesse ponto que eu quero que vocês cheguem, tá bom? O segundo passo, então, é o que eu acabei de falar aqui para a Neinha. É ter coisas suas. Então, é centrar-se mais em você. É não se tratar também como uma pessoa que, às vezes, qual é o discurso também no dependente emocional? Ah, eu não consigo, ah, não dá certo. É trabalhar também essa mentalidade, tá? É trabalhar esse cognitivo que você consegue, você pode desenvolver coisas que são suas. Ah, mas eu não sei que coisas são essas. Então, aí é a hora de começar a experimentar. Então, começar a fazer algo novo, é fazer um curso novo, mesmo que online, é fazer coisas para te dar essa base de competência, tá bom? Esse é o segundo passo importantíssimo, tá? O terceiro passo, gente, que é importante demais, porque dependentes emocionais fazem muito isso. Muito que eu vou falar aqui do terceiro passo, que é não viver tanto em função do passado. As pessoas que são dependentes emocionais voltam muito para as coisas que já aconteceram lá atrás, então ficam presas a isso, justificam a permanência delas no lugar que elas estão. Ah, porque aconteceu tal coisa comigo no passado. Então, é trazer também a condição para você que você tem hoje no presente, tá? O que aconteceu a gente não consegue mais mudar na nossa história, já foi. Já tá lá no passado. Então, é trabalhar com os recursos que a gente tem no presente, tá bom? Esse é o terceiro passo importantíssimo em direção aí à independência emocional, tá bom? O quarto ponto que eu coloquei aqui é questionar as suas regras, que é trabalhar esse pensamento também. Às vezes a gente tem pensamentos, sempre foi assim, não vai mudar, eu não consigo mudar. Mas aí, você já tentou fazer alguma coisa diferente? Ah, eu já tentei uma vez começar tal coisa e não deu certo. Uma vez, né? A gente pode pegar um caminho diferente, pode ter uma nova estratégia. Então, não é porque você tentou uma coisa lá atrás uma única vez e deu errado que você vai desistir daquilo que você está construindo. Tá bom? Então, as pessoas que têm essa dependência emocional, elas se agarram muito a isso. Aquilo que não deu certo, as coisas que ficaram para trás, que o outro sabe mais, que o outro tem mais valor, tá? Então, é trabalhar com isso também. Oi, Val, chegou! Não, chegou na hora certa. Fica à vontade, tá? Eu tô falando aqui sobre os 5 passos para superar a dependência emocional. E eu tava falando do quarto ponto, que é importantíssimo, né? Que é questionar as regras. A gente tem alguns pensamentos e crenças que a gente trata como imutáveis, né? Então, oi Ari, tudo bem? Então tem questões que a gente trata assim, bom, eu não sei fazer isso, nada dá certo pra mim, as coisas são assim, não mudam. E com isso a gente não abre possibilidades para começar coisas novas, tá? Se hoje você tá na situação de dependência emocional, de não conseguir enxergar possibilidades, hoje é um convite para você já começar a rever algumas coisas. Rever aquilo que você pensa, questionar muitos pensamentos, que a gente trata alguns pensamentos como se eles fossem verdades absolutas. E às vezes a gente não questiona isso, né? Não começa ali a trabalhar com as evidências, né? Como eu falei, às vezes eu falo assim, mas eu tentei fazer tal coisa uma vez e não deu certo. Poxa, mas foi só uma vez. Vamos tentar outras vezes, vamos tentar de outras formas, vamos fazer diferente. Então é esse o convite que eu tô fazendo para vocês aqui hoje, para que vocês consigam ser cada vez mais independente. Uma mulher independente, gente, é uma mulher que ela vai ter medo? Vai. Ela vai ter inseguranças? Vai. Mas com todas esses medos e inseguranças, ela caminha, ela continua, ela prospera. Porque ela não vai ficar também nessa falta
buscando ali coisas lá no passado. Ela vai entender as condições que ela tem hoje, onde ela está hoje, e conseguir meios para ir até onde ela quer. Por isso que a terapia também é importante, porque a terapia a gente vai trabalhar os meios para você conseguir ser mais independente, ter mais autonomia. Então, o que você pode fazer aí? Agora é o momento também de cada uma pensar. Hoje, como vocês se veem? Então, Laís, eu me vejo dependente emocional, mas também me vejo dependente financeira. O que eu preciso fazer para sair desse lugar, né? Para conquistar mais independência, para ter mais segurança. A gente precisa pensar nos aspectos da nossa vida, gente. Se a gente não começar a pensar sobre as nossas atitudes, o que a gente está fazendo, para onde a gente quer ir, são pensamentos aí fundamentais para a gente ter mais crescimento, mais independência, ter uma vida com mais significado, tá bom? A pessoa que é dependente emocional, ela olha para a vida dela e ela não encontra muito sentido, né? Ela não encontra muito significado, e isso é muito triste. Né? Você olhar para sua vida e você não encontrar sentido nela, isso é triste, mas existe possibilidade de mudar essa situação. Então você vai precisar buscar esses passos que eu comentei. Terapia, se for possível, e é muito importante. Questionar as regras, os pensamentos que a gente tem, né? Voltar a questões nossas, então ter projetos nossos, ter um tempo de qualidade nosso, fazer coisas que a gente encontre ali prazer nelas. Outro dia uma pessoa falou pra mim: Laís, eu comecei a fazer um trabalho voluntário. Eu tava falando com uma paciente, ela falou que começou a fazer um trabalho voluntário e ela se identificou tanto nesse trabalho voluntário dela, gente, uma vez por semana, ela faz todo sábado. E ela encontrou um sentido tão bom em fazer esse trabalho voluntário, que a partir disso ela começou a ter outras ideias. Então ela voltou a fazer um curso, ela voltou a ter contato com outras pessoas. E olha o quanto isso foi importante para a autoestima dela melhorar, para essa dependência dela ir diminuindo. Porque se eu continuar dentro dessa bolha, fazendo as mesmas coisas, com os mesmos pensamentos, né, eu vou confirmar aquilo que eu acredito, que é que não tem nada dá certo pra mim, que as possibilidades não surgem, que as pessoas não gostam de mim, que as pessoas me maltratam, porque eu tô ali naquela bolha, eu tô ali fazendo as mesmas coisas. Quando a gente começa a sair dessa bolha, ver que tem possibilidade da gente ser tratada diferente, da gente conquistar outras coisas, a nossa cognição, os nossos pensamentos mudam. Então é isso que eu tô fazendo esse convite aqui para vocês avaliarem a vida de vocês, seguir aqui os passos que eu tô passando e conseguir encontrar caminhos e resultados diferentes, tá bom? Pois eu quero ver vocês comentando aqui. Laís, comecei a ter meu tempo, tô me desenvolvendo mais, tô me sentindo melhor, tô cuidando de mim. É isso, é esse o caminho, tá? Para vocês terem mais autonomia, terem mais independência e deixar de colocar o outro como centro da sua vida. Porque e se o outro vai embora? E se o relacionamento termina? E se as coisas acabam? Né? Como que você vai ficar? Então você precisa cuidar de você para você estar bem, para você ter uma vida com significado e mais sentido, tá bom? O quinto passo que eu coloquei aqui, que tem a ver também com tudo isso que eu tô falando, é desenvolver os seus projetos, né? Fazer coisas por você. Então, hoje, o que vocês fazem por vocês? Quais são as coisas que vocês fazem por vocês e que isso te dá alegria? Você tem prazer em fazer isso? Olha para sua vida, tem alguma coisa? Deixem aqui nos comentários o que hoje você faz, que é o seu tempo, que é a sua energia que tá lá, que é o que você gosta, o que você faz. Quero saber aqui de vocês. Dar o primeiro passo é mais difícil, mas depois os outros passos ficam mais fáceis. É isso mesmo, Mari. O primeiro passo é sempre o mais difícil em tudo que a gente vai fazer. Porque dá medo, a gente quer ficar ali na zona de conforto. A gente tem uma série de pensamentos sobre se vai dar certo, se não vai. Mas a partir do momento que a gente dá esse passo, as outras coisas elas vêm junto, né? Os outros passos ficam mais leves, mais fáceis.
tá? A Ari colocou exercício físico, ler, estudar. Então, olha aí que bacana. Quando você olha pra sua vida, você vê que tem coisas pra você fazer, que te dão uma alegria, que te dão prazer, traz mais essa sensação de independência, isso te fortalece para que você consiga fazer outras coisas também, além das coisas que você já faz e que você sente prazer nisso, tá? Meninas, por último eu queria deixar aqui uma frase, que eu sempre gosto de trazer frases, né? Na verdade eu ouvi essa frase, foi numa palestra, eu não vou lembrar muito bem de quem, mas é que ela diz assim, que o nosso destino, a nossa situação atual não é o nosso destino final. Olha isso, né? Olha que forte e ao mesmo tempo reflexivo, né? Então, o que quer dizer isso? Onde você está agora não significa que você vai permanecer nesse lugar a vida toda, tá? Às vezes você vai precisar dar o primeiro passo, como a Ariane comentou, que às vezes pode ser o mais difícil, mas é movimento. Se você fizer 1% todos os dias, gente, você já não vai estar no mesmo lugar. Você já não vai estar fazendo mais as mesmas coisas, tá bom? Então, a sua situação atual não é o seu destino final. Muita coisa pode acontecer. E hoje eu quis trazer esse tema, primeiro por conta dos relatos. Eu quis trazer esse tema primeiro por conta do bate-papo que a gente tem. Muitas pessoas falando, né? Laís, eu tô em relacionamentos que tá ruim, não consigo sair, me vejo muito fraca, me sinto às vezes incapaz de sair dessa situação. Então eu pensei, poxa, é bom eu trazer o tema da dependência emocional e formas para sair dela, porque assim a gente começa a refletir sobre o nosso poder também, as nossas ações, o quanto isso faz diferença pra gente mudar as nossas situações, mudar as nossas condições, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Fico muito feliz que vocês estão aqui sempre, toda segunda, compartilhando, encaminhando também a live para outras pessoas. Então eu fico muito feliz mesmo. Na próxima semana eu já tô preparando outro tema. E outra coisa, gente, toda quinta-feira tem o Laís Me Ajuda, que é um momento que vocês enviam a história de vocês e eu faço aqui algumas pontuações, deixo algumas orientações. Então, quem quiser enviar a história para que tenha aí um direcionamento meu, me chama no direct ou pode também enviar um e-mail, tá? Então, me chama que eu passo o e-mail para vocês encaminharem a história de vocês, tá bom? Bárbara, obrigada, viu? Obrigada, Ari, obrigada, Val, a todo mundo que tá aqui, o Thiago, sempre tá aqui me acompanhando também. E é isso, gente. O meu desejo para vocês é que vocês se sintam cada vez mais fortalecidas, cada vez mais independentes, sabe? Eu olho assim para as mulheres e quando eu vejo que elas podem mais, que tem mais possibilidade e que às vezes a gente tá num lugarzinho tão pequeno pra gente, tão pequeno pro nosso tamanho, eu falo que não tem como eu deixar de vir aqui toda segunda-feira te lembrar disso, de que existem lugares que são pequenos pra você, existem lugares que já não te comportam mais e às vezes a gente vai precisar fazer esse movimento para sair desse lugar e descobrir que existem outros lugares maiores pra gente poder permanecer, tá bom? Um beijo pra vocês. Val falou que o tema ajudou muito, que bom, fico muito feliz. E vão me acompanhando aí na semana, gente, que tem mais novidades, tem mais assuntos pra gente poder falar e que eu vou trazendo pra vocês. Grazi, muito obrigada, viu? Obrigada a todas. Ótima restinho de segunda. Bom descanso pra vocês e a gente vai se falando aí ao longo da semana. Um beijo. Boa noite!